Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar com vocês sobre 5 autores que eu acho que são fundamentais para quem está começando em história, fazendo faculdade, para quem de repente tem interesse em história, mas não necessariamente faz faculdade, mas que quer entrar no meio de pesquisadores, que quer saber minimamente o que está acontecendo, ou os autores que são mais significativos, ou que marcaram determinadas épocas, ou que fazem com que a gente produza, que a gente se junte em torno de determinados métodos, determinados temas. Eu vou falar sobre 5 historiadores que eu acho fundamentais para a pesquisa histórica, para a reflexão sobre o que é o ser humano no tempo, né? Nessa mutação constante, nessas transformações, sobre vários pontos de vista. Evidentemente que um ou outro não concordam entre si. E aí eu tenho que avisar para vocês que não é uma lista definitiva. Evidentemente que a gente tem que excluir sempre alguns nomes. Eu peguei alguns nomes que eu acho que são os mais significativos, que sintetizam ideias, que chamam a atenção para determinados tipos de fonte ou de métodos, ou que representaram movimentos de renovação. Eu quero também avisar vocês que eu vou deixar livros desses autores, um ou mais livros, que vocês podem adquirir. E se vocês adquirirem pelo link que eu estou indicando para vocês, vocês ajudam a manter os nossos projetos. E se vocês quiserem saber sobre cada um desses historiadores que eu vou falar nesse vídeo, tem link no blog, tem um especial no blog sobre perfis de historiadores que vocês podem acessar, vai ficar na descrição também. E claro, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, ajudem a divulgar o conteúdo desse canal. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre os historiadores que eu acho mais significativos, pelo menos do meu ponto de vista, começando por Marc Bloch. Ao lado do Lucien Febvre, o Marc Bloch fundou a Escola dos Análises, que foi fundamental para traçar um novo perfil do que seria história, do que seriam fontes históricas, uma nova etapa de pesquisa, uma nova forma de pesquisa que rompia com o historicismo do Ranke e dos seus colegas da sua companhia, né, do pessoal que seguia o Ranke, o historicismo do século XIX que engessava a história em muitos pontos, a questão das fontes, a objetividade do historiador que deveria ser excessiva, o historiador não poderia botar opinião no que ele fazia. Opinião não, né? Análise subjetiva que fosse, porque todos os historiadores de alguma forma impõem algum tipo de subjetividade para as fontes. Então, o Ranke foi deixado de lado pelo pessoal dos análises e, consequentemente, o Bloch lidera esse movimento junto com o Febvre. Além disso, também ele é um medievalista, né? Ele traça perfis, ele faz pesquisas em história da Idade Média, o que gera uma série de interesses dentro da França, porque eles são franceses, ou fora da França também, porque eles vão influenciar no mundo inteiro de maneira geral. E como eu falei, ele promove uma renovação profunda no que seja história, fontes históricas, métodos de pesquisa histórica. Ele e os seus colegas vão rompendo as visões que existiam até então do historicismo, do positivismo, das ideias engessadas do que era ser historiador, do que era fazer história. O segundo historiador que eu quero falar para vocês é Fernand Braudel. Braudel é um continuador da Escola dos Análises, ele é o líder da segunda geração da Escola dos Análises. Ele deu aula no Brasil, inclusive na USP, e foi importantíssimo dentro do contexto de renovação historiográfica também, continuando o que tinha sido feito pelo Lucien Febvre, continuando o que tinha sido feito pelo Marc Bloch. No caso dele, ele foi a fundo nos estudos do Mar Mediterrâneo, ele foi a fundo nas realizações que eram feitas em torno do Mediterrâneo, as transformações, as interações, fossem elas humanas, fossem elas físico-geográficas. Por outro lado, Braudel também foi importantíssimo para o estudo, a análise e o desenvolvimento da ideia das temporalidades na história, tendo ele desenvolvido a ideia dos 3 tempos, o curto, o médio e o longo. Tempos dos fatos, das conjunturas, das estruturas. E nesse sentido ele elucidou as transformações que ocorriam de forma lenta, de forma média, de forma rápida. E além disso, a gente pode dizer que o Braudel foi fundamental também para fortalecer a chamada historiografia francesa, especialmente aquela que girava em torno da Revista dos Análises. Outro nome que está conectado com esse movimento, mas que também representa alguma ruptura em relação ao que vinha sendo feito anteriormente, é Jacques Le Goff, um medievalista de destaque que lança novo olhar sobre o medievo, sobre a Idade Média, que deixaria, segundo ele e os seus colegas, de ser a história da Idade das Trevas e passaria a ter mais dinamismo, mais vida, mais desenvolvimento dentro do contexto do que a gente conhece como Idade Média. Representante do que muita gente considera a terceira geração dos análises, Jacques Le Goff era um estudioso da metodologia da história.
Ao lado de Pierre Nora e outros, ele foi fundamental para lançar novas bases para a história, novos métodos, novos objetos, novas abordagens. Foi personagem importante na chamada história cultural e também do que era chamado de história das mentalidades, que um dia já foi moda. Jacques Le Goff escreveu até recentemente, até a segunda década dos anos 2000, até o seu falecimento, próximo do seu falecimento, e deixou uma obra vastíssima. Outro historiador que eu quero citar para vocês é E.P. Thompson, historiador marxista que foi fundamental para a compreensão da formação da classe operária. A partir da experiência inglesa, ele pensou sobre as condições, sobre as ideias da sua própria consciência enquanto classe. Representou uma renovação do pensamento marxista, especialmente em relação à ortodoxia soviética. As ideias fechadas, não abertas para reflexão, para as realidades nacionais. O que o Thompson fez foi justamente andar no sentido contrário, de abrir para as realidades, para cada uma das realidades nacionais, locais, culturais. Ele foi fundamental no âmbito da história social, da formação, da afirmação da história social. E até hoje ele é fundamental em diálogos dos mais diferentes aspectos em torno do social. E aí, mesmo que você não concorde com todas as ideias, as conclusões dele, você tem que sempre pensar ele como um interlocutor importantíssimo. Assim como os demais que eu já citei, que a gente não necessariamente tem que concordar com todas as ideias, mas a gente tem que conhecer, a gente tem que dialogar, a gente tem que achar um ponto em que a gente consiga conversar com esses autores e não deixar de ler algum ou outro autor por preconceito. O Thompson é importante para dialogar em muitos aspectos, tanto a questão dos operários, a questão das minorias, a questão do feminismo, das mulheres, a questão dos excluídos, a questão dos estados nacionais explorados, a discussão em torno da África, por exemplo. Ou seja, dá para conversar bastante com os textos do E.P. Thompson. O último historiador que eu gostaria de indicar para vocês é o Hobsbawm. Ele é considerado um dos maiores historiadores do século XX, um historiador econômico, não da economia, como ele próprio dizia. Nesse campo de estudo ele tem uma obra vastíssima. São textos eruditos, bastante abrangentes, às vezes geram um certo cansaço no início da leitura dele, pelo menos para quem está começando, mas conforme você vai pegando o jeito, você vai lendo o Hobsbawm, você vai aprendendo e percebendo que dá para acompanhar o que ele fala, pelo menos do ponto de vista de cada uma das realidades que a gente está abordando. E conforme a gente vai lendo, a leitura vai ficando melhor, mais rica, mais acessível. Além da história econômica propriamente, o Hobsbawm também abordou a arte, abordou a cultura, abordou, por exemplo, a história do jazz, como o jazz foi se desenvolvendo nos Estados Unidos, como ele foi importante para a história dos Estados Unidos, e também estudou a história da arte no seu desenvolvimento desde o século XIX, na era vitoriana, passando pelos momentos seguintes do século XX, da popularização da arte e das transformações que foram realizadas. E evidentemente que tudo isso tem o aspecto econômico, mas também tem o aspecto social. É dele a série intitulada de Eras, vários livros que abordam desde o período moderno, as transformações que foram sendo feitas, as revoluções, desde as revoluções burguesas até as revoluções proletárias. E ele termina a série dele com o que ele chama de Era dos Extremos, ou o breve século XX. Breve e intenso, de guerras, de revoluções, de transformações profundas, de regressões, de vitórias e derrotas, enfim, um século completíssimo que faz com que essa obra seja uma das mais lidas do Hobsbawm. E como alguns outros historiadores que eu citei para vocês, ele também escreveu até o fim da vida, ou quase, Ele morreu aos 92 anos em 2012 e deixou uma obra vastíssima. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre historiadores brasileiros. Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, vocês mandem para os amigos de vocês e a gente vai interagindo e discutindo. Vocês podem lançar ideias, vocês podem dar dicas de novos temas. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês e tchau!